A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, sou Cristiane Moreira Rossoni, sou colunista e embaixadora da revista A Empreendedora, dando continuidade à nossa série Fazendas Sustentáveis pela A Empreendedora Agro. Hoje estamos com mais um convidado, nesse dia um homem, o Alexandre Lange. Vamos então à nossa próxima entrevista. Alexandre, tudo bem? Oi, tudo bem? Doutora Cristiane? Tudo certo. O Alexandre, então, apresentando para todos, ele é mestrando em Agronomia e Meio Ambiente pela Universidade Técnica de Bergen, na Alemanha, e ele também é engenheiro agrônomo. Gostaríamos que você se apresentasse para sabermos um pouco mais a teu respeito. Sou natural de Coromandel, Minas Gerais, e no ano de 2000 ingressei na faculdade, no curso de agronomia, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, em Ituiutaba. Depois de 5 anos me formei e comecei a atuar na área ambiental. Fiz uma pós-graduação em gestão ambiental que me abriu as portas para entrar no mercado de trabalho nessa área. Eu fui um dos poucos colegas do curso de agronomia que foi para essa área ambiental. E é uma área que eu gosto muito e trabalhei como analista ambiental, perito da promotoria, fui professor da faculdade Cidade Coromandel por um ano, ajudei na coordenação do curso de agronomia lá. E em 2015, 2014, surgiu uma oportunidade de fazer uma experiência como voluntário na Fazenda da Esperança. Eu não sei se muitos conhecem ou não, mas podem procurar depois aí. E essa experiência como voluntário na Fazenda da Esperança me abriu as portas para ir para a Alemanha. Desde 2016, não estou mais na Fazenda da Esperança, e continuo na Alemanha. A partir desse ano comecei a aprender alemão numa escola de alemão, até eu conseguir passar na prova de proficiência de alemão para poder entrar numa universidade. Consegui uma vaga numa universidade técnica voltada para agronomia e meio ambiente. O curso, traduzindo, é agronomia e meio ambiente. Concluo agora um mestrado nessa área, com foco em biodigestores, com foco em biogás, bioenergia, né? Então, logo após o término do meu curso, eu vou estar atuando na área de bioenergia. Estou à disposição, doutora Cristiane, para as perguntas que vamos para o nosso bate-papo aí. Perfeito. Com relação a esse teu vasto currículo, o que você nos diz? A sustentabilidade, ela é vista como lucro ou prejuízo? Olha, a gente precisa, talvez, definir, de certa forma, o que é sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade, nada mais, nada menos, é do que ter condições de utilizar determinado recurso pelo resto da vida, né? Que esse recurso não pode se esgotar. Então,
ele tem que durar para as próximas gerações, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus... Enfim, isso é um conceito básico de sustentabilidade, ter condições de utilizar determinado recurso que vai ser utilizado pelo resto da vida e das futuras gerações, né? Então, para a gente chegar a um nível de sustentabilidade, a gente precisa fazer certos investimentos, começando pela parte de conhecer o melhor possível o nosso empreendimento. Então, às vezes, nós vamos ver isso como uma despesa, como um gasto que não vai ter retorno. Mas será que é isso mesmo? Então, a pergunta fica para que vocês possam responder. Tá, se eu adotar medidas sustentáveis, quais serão os ganhos que eu vou ter com essa medida? Eu vou economizar? Eu vou ter mais lucro? Eu vou ter mais problema? Eu vou ter menos problema? Então, essa pergunta de lucro e prejuízo, ela precisa ser analisada. Então, a gente vai estar falando sobre isso ao decorrer dessa matéria, mas eu acredito que... Então, a gente pode adiantar alguma coisa. Por exemplo, estamos falando de fazendas sustentáveis. O proprietário tem um solo onde ele tem, por exemplo, pastagem e o gado só come o pasto e o produtor nunca repõe os nutrientes que a planta precisa, não faz uma adubação de cobertura, enfim, não faz o manejo adequado do solo. Isso pode implicar vários fatores, né? Por exemplo, compactação do solo, o empobrecimento do solo, a planta vai ter menos nutrientes disponíveis, isso vai afetar na nutrição animal e, consequentemente, o animal vai produzir menos carne, menos leite, por aí vai. Eu vou dar um outro exemplo aqui para agricultura. Uma das tecnologias aplicadas aí, o tal famoso plantio direto. Antes do plantio direto, se tinha muitas perdas de solo ou por causa da chuva. Então, o plantio convencional promove um preparo, uma movimentação na terra, né? Ou seja, um revolvimento do solo, promovendo a desproteção, né? Então, aquela vegetação que estava por cima, ela vai ser incorporada na terra e o solo fica descoberto, fica desprotegido. Então, com a chuva, né, como o solo não tem uma camada de vegetação que ajuda na absorção da água, né, o impacto da água ele é diminuído quando você tem uma vegetação. Então, quando você tem só o solo, aquela gota de água, né, em proporção, é como se fosse uma bomba atômica que cai ali no solo. Quando a gota de água de chuva cai, acontece que uma explosão. Então, partículas do solo voam, né? E isso, com a intensidade da chuva, né, promove também o arrastamento dessas partículas do solo, da adubação que pode ter sido feita ali. Então, o produtor começa a ter prejuízos com erosão. O investimento que ele fez com adubação, ele vai perder, porque a chuva vai levar. Enfim, tem várias situações envolvidas por conta disso. Então, a gente tem que perceber isso. Tá, os investimentos que eu vou fazer vai me gerar lucro, prejuízo, eu vou ter condição de ser sustentável, eu vou depender menos de adubação química, eu posso produzir essa adubação orgânica aqui na minha propriedade, sendo que eu tenho os animais aqui, enfim. Então, começa pelo conhecimento da propriedade. Daí é possível responder outras perguntas. É uma forma, são técnicas sustentáveis que podem contribuir. A questão é positivamente ou negativamente com aquela área rural,
mas que podem gerar uma rentabilidade que não se tinha há muito tempo. É um investimento, pode-se dizer. Sim, podemos dizer que são investimentos, né? Às vezes podemos perguntar assim, tá, um investimento ou seja, despesa tem a ver com investimento? Custos têm a ver com investimentos? Eu penso que as despesas, elas podem ser fixas, né? As despesas que nós temos, ou podem ser até mesmo custos fixos para a produção, mas no meu entendimento a despesa é um gasto que não tem retorno. E quando a gente percebe, fala de custos, eu vou ter um custo para implantar um sistema, uma nova tecnologia, enfim, esse custo ele vai oferecer uma oportunidade de ganho, de retorno. Então a gente precisa pensar nas despesas como custos que vão trazer benefícios e não como despesas que vão ser jogadas fora, simplesmente para pagar contas, né? Então a gente precisa pensar em custos de investimentos que vão agregar valores ao empreendimento, ao negócio. Alexandre, você faz parte, você integra uma fazenda. Então, nos conte um pouco mais de como funciona, como a fazenda era antigamente, quando tu teve acesso, por que você começou a ter a ideia da sustentabilidade, quais foram os planos adotados, então, para a transformação dessa propriedade? Então, doutora Cristiane, nós estamos acompanhando um projeto de uma fazenda sustentável e que esse projeto está em fase inicial, ainda está sendo elaborado as próximas etapas para esse projeto, mas, basicamente, resumindo, é uma propriedade pequena, uma propriedade rural pequena, objeto de herança, e esse quinhão, essa parte, ela era uma área de pastagem. Então, não tem nenhuma infraestrutura na propriedade. Então, a partir dessa ideia, nós estamos pensando em promover atividades dentro desse empreendimento, nessa propriedade, que sejam sustentáveis, ou seja, que essa propriedade seja menos dependente possível de recursos externos. Um dos projetos que compõem o projeto principal é a geração de energia elétrica através da energia solar, né, de painéis fotovoltaicos, e também através da implantação de um biodigestor. Depois a gente pode estar falando mais sobre o biodigestor. Então, voltando nessa área, no projeto inicial, o que foi feito? Nós procuramos conhecer a propriedade, fizemos um levantamento topográfico da propriedade para demarcar e conhecer o interior da propriedade. Observamos que bem no final da propriedade, na divisa, tem uma nascente de água. Então já identificamos o que a propriedade tem. A propriedade tem uma nascente, então qual é o potencial que essa nascente tem? E a área da propriedade é, de certa forma, acidentada. Tem uma superfície plana, em torno de 60% da propriedade, e cerca de 30%, 40% tem uma certa declividade. Então, quer dizer, outra parte do planejamento é a contenção das águas da chuva, justamente para evitar processos com erosão, processo erosivo na propriedade, que não tinha essas técnicas, né, de contenção de água de chuva, enfim. Então, a partir desse projeto, nós já estamos prevendo isso e também prevemos a implantação de uma nova pastagem que seja adequada para os animais que vão estar sendo cultivados ali, naquela área, né? Então, isso depende de como o profissional ou de como a região
se comporta, como o profissional vai sugerir, né? Qual a sugestão para aquele empreendimento, né? E qual que é a aptidão daquele empreendimento. Tem mercado para o que eu vou estar implantando aqui, ou não, ou eu quero só ter como hobby, né? Ou realmente eu quero utilizar o mercado regional, ou eu quero exportar meu produto, eu quero produzir uma matéria-prima que não tem assim tão acessível aqui na região. Enfim, tudo depende do planejamento para se ter uma atividade de sucesso. Mas voltando aqui à nossa proposta, passamos depois para a parte de análise de solos, onde foi feita a amostragem do solo, né, da propriedade, para saber um pouco mais sobre as qualidades, a qualidade do solo, como o solo se apresenta, né, em termos de análise. Então, comparando a análise de solo com a terra com o ser humano, é assim, quando nós queremos identificar algum problema, a gente faz uma análise, deixa fazer uma análise do nosso sangue, né? E daí vai aparecer lá, tem uma deficiência de algum nutriente, ou pode ser que tenha esse problema aqui. Então, essa análise laboratorial, né, do sangue, o médico vai interpretar isso e vai falar, agora você precisa tomar essa vitamina aqui, manda fazer lá no laboratório. Então, a análise do solo vai dar essas características do solo. Como que o solo está em relação aos nutrientes, né? E a partir desse resultado, que é feito por um laboratório, emitido por um laboratório de análise de solos, é importante que ele seja credenciado para que a gente possa ter dados confiáveis, e também depende de como essa amostra foi retirada. Por exemplo, se a gente pega a amostra com a mão sua, e o suor contém sais, então o sal da mão contamina a análise. Então a gente tem que observar a metodologia de coleta de análise dos solos para que essa seja encaminhada para o laboratório. Mas, enfim, eu acabei falando sobre outras coisas, mas dentro do nosso projeto foi previsível para a primeira parte a demarcação da propriedade, o conhecimento do interior da área. Por ser uma área pequena, fica mais fácil. Nós identificamos que tem 2 hectares de um cerrado remanescente. Como a gente está acompanhando essa propriedade em Minas Gerais, é um outro bioma, né, como no Nordeste a gente tem a Caatinga, na Amazônia, lá no Norte, né, enfim, a região dos Pampas aí no Sul. Então, em Minas a gente tem o Cerrado. Então, nós identificamos isso e a gente já está planejando uma alternativa, uma proposta para esse remanescente, né, que tem frutos, que oferece a possibilidade de frutos nativos, que podem ser comercializados também, né? Enfim, e agora nós estamos na próxima fase depois com essa análise de solo, foi feito a calagem, foi feita uma adubação, ou a correção do solo, né? A incorporação da calagem, também com gesso, e daí foi implantada uma nova pastagem, e também foi feito um plantio de milho, uma área de 2 hectares. Milho foi colhido agora, há pouco tempo, e porque é também importante que o empreendimento comece a dar algum retorno. Claro que são riscos que estão inseridos ali à produção. A gente depende da chuva, dos fatores climáticos, enfim. Mas, contando que nós estamos desenvolvendo projetos para dar certo, a gente espera sempre que deem resultados positivos. Então, a gente já propôs alguma alternativa para essa pequena propriedade, para que, de alguma forma, comece a ser remunerada, e também para que o empreendedor comece a ter ter ânimo. Mas até agora eu só tive gasto, só tive despesa, mas precisa pensar que essas despesas são custos
e que esses custos agora já teve um resultado. Então, hoje eu acabei de fechar aqui a planilha de todo o investimento que foi feito na propriedade, com cercas, com o levantamento do topográfico, a parte de construção de terraços, preparo do solo, enfim, com o investimento total que foi feito até agora, em 6 meses, houve um ganho de quase 4,5%. Né? Ou seja, do que foi investido na propriedade, em 6 meses, 4,5% para a proprietária, que inclusive é uma mulher que está no agronegócio. Quanto à questão da rentabilidade, em média, quanto tempo você acha que um produtor ele pode averiguar se essa questão da sustentabilidade, se essa questão das fazendas sustentáveis, do planejamento, ela vai dar um retorno positivo ou negativo? Seria a pequeno prazo, a curto, a médio, mais ou menos quanto tempo? Então, quando nós falamos em sustentabilidade versus tempo, a gente precisa gastar um tempo com o planejamento, com o projeto. Então, é uma pergunta que eu não vou poder te falar agora, doutora Cristiane, você vai ter um retorno em 5 anos, ou em 10 anos. Eu fiz esse cálculo agora também, de acordo com esse fechamento que eu fiz. Né? Mas aí, eu preciso incorporar nesse meu planejamento as atividades que vão ser implementadas. Então, primeiro passo, tá? Sustentabilidade versus tempo. Qual é o tempo que eu preciso para começar a ter retorno? Eu preciso, primeiro, de ter um levantamento de quais são os objetivos da propriedade. O que eu vou... quais são as minhas despesas? Quais são... ou seja, quais são os meus gastos, né? O que eu quero produzir? Quais são os gastos para essa nova atividade que eu vou incorporar na propriedade? Então, começa por um levantamento de todos os processos que a propriedade tem. A partir desse momento que eu defini os gastos, né, que eu tenho na propriedade e que eu defini quais as atividades eu quero ter ou incluir, aí eu começo a perceber quanto que eu vou ter de retorno com essa atividade. Então, a gente precisa gastar um tempo fazendo cálculos, contas, para poder definir esse prazo, que ele é um prazo, é uma estimativa, ele não quer dizer que vai ser dessa forma, mas ele pode ser planejado, de acordo com as expectativas que nós temos em relação ao mercado, em relação à lucratividade que esperamos ter, né? Então, por exemplo, eu tenho gastos com energia elétrica. Tá, compensa eu colocar a minha produtividade principal é a suinocultura. Eu não tenho um biodigestor na minha propriedade, eu tenho simplesmente uma lagoa de tratamento, mas os dejetos estão indo embora. Tudo bem. Então, eu posso utilizar esses dejetos, na maioria dos casos, os dejetos são utilizados na propriedade. Mas o potencial da matéria orgânica também é de produção de energia. Então, quanto que eu gasto com energia elétrica? Eu gasto R$5.000 por mês com energia elétrica. Mas e com o dejeto da suinocultura? Será que eu tenho condição de produzir energia elétrica suficiente que vai cobrir a minha demanda? Então, precisa fazer esses cálculos para a gente poder ir diluindo esses custos, né? E aí tem o custo da implantação de um biodigestor. Quanto custa para implantar um biodigestor? Então, é mais uma atividade. Então, essa pergunta ela é um pouco subjetiva, porque depende de vários fatores, depende do nível tecnológico que eu vou aplicar na propriedade ou não, ou eu quero gastar menos e produzir mais, ou eu quero produzir muito e aí para isso eu preciso gastar mais ainda. Então, cada caso é um caso, precisa ser analisado de forma especial, cada
é como o ser humano é único. Então, cada projeto, de cada empreendimento, a gente tem que tratar de forma única, né? Cada caso é um caso. Claro, concordo contigo. E com relação ao o que te motivou a você realizar essa transformação, que antes era uma atividade, era uma fazenda, digamos assim, exploratória, e você depois fez todo esse planejamento. O que te motivou a transformar a rural de um modelo exploratório para um modelo voltado à sustentabilidade? Primeiro, essa pergunta, ela faz parte da minha formação. Respondendo essa pergunta, ela tem a ver com a minha formação no curso de agronomia e também pelo meu interesse em sustentabilidade, porque eu aprendi ao longo do tempo que é possível gastar menos e produzir mais, aproveitando os recursos que a gente tem. Isso foi reforçado no período em que eu fiz a graduação em agronomia. Eu fiz estágio na Superintendência de Água e Esgotos de Tuiutaba, na região do Triângulo Mineiro, e lá, junto com o professor, eu abri essa percepção, eu abri a mente para a área ambiental, para a parte de topografia, de georreferenciamento, de produção de mudas, de produção de mudas em viveiro, né, no caso, recuperação de matas ciliares, preservação ambiental, sustentabilidade. Então, eu direcionei a minha formação voltada para a área ambiental. E depois disso, comecei, né, como eu falei lá no começo da minha formação e da minha atuação no mercado de trabalho na área ambiental, eu comecei a oferecer essas possibilidades para, né, no caso, para os produtores ou para os empreendedores que têm interesse nessa área, né? Então, é um projeto que depende não só de mim, não depende do meu interesse em oferecer alternativas sustentáveis, porque eu posso querer te oferecer uma alternativa e você não querer, né? Então, depende primeiramente do proprietário, ele é que tem que querer. Então, a partir desse momento, é possível eu entrar, né? Se a pessoa não quer, não adianta eu forçar a barra. Vamos colocar aqui um biodigestor, porque pode ser que você vai ter economia com energia. Aqui, ó, os cálculos, né, apresentam isso, você vai pagar esse biodigestor em 3 anos, daí a partir do 3º ano você vai pagar o mínimo com energia elétrica, enfim, lá o seu retorno já voltou, né? Então não adianta eu querer oferecer tecnologias ou alternativas, sendo que o produtor, o empreendedor ou a empreendedora não quer, né? Não queira implantar. Então começa por aí, né? Para que eu possa atuar, a pessoa precisa querer que eu atue. E quais mudanças que você já verificou na tua fazenda? O que mudou? O que esse planejamento trouxe de benefícios para a natureza? Olha, eu acredito que essa mudança mexe com o entorno, porque essa propriedade, ela era alugada, tá, por mais de 15 anos pelo proprietário vizinho, né? Era uma área maior e que era alugada por uma pessoa. E o que eu percebi com a mudança foi que mexeu com as pessoas. Algumas, quando eu estava acompanhando a parte de preparo do solo, os vizinhos que por ali passavam e observavam, né, e às vezes a gente conversava, falavam: nossa, mas a área está ficando boa. Mas isso aqui vai dar um pasto e vai ser bom. E, enfim, então, quer dizer, as pessoas que já estão envolvidas, né, começavam a ver que aquilo tem potencial para dar certo. Então, eu acredito que essa mudança vai fazer com que os vizinhos comecem a pensar de outra forma. Porque se você não cuida, você não tem condição de aumentar a produção, né? Enfim,
Se você não oferece oportunidade para o solo, enfim, você só desgasta. Tá, então, esse projeto mexeu com a vizinhança, né? Inclusive, eu quero falar sobre que, enfim, era uma área que nunca teve curva de nível, por exemplo, e era uma área arrendada por mais de 15 anos. O arrendatário nunca pensou em promover sistemas de contenção de água de chuva, né? Por exemplo, e nós já adotamos essa medida. E no final da propriedade tem uma nascente. Quais são os benefícios que essas atividades que nós desenvolvemos lá agora vai oferecer em termos de meio ambiente? Primeiro, nós oferecemos uma condição para o solo de receber toda a água da chuva. Essa água da chuva vai infiltrar e vai abastecer essa nascente. Então, um dos benefícios que nós vamos ter vai ser o aumento da vazão de água da nascente. Então, no período de seca da estiagem, não tem a nascente seca. Então, diminui a oferta de água para a propriedade, né? Então, com todas essas atividades que fizemos, um dos benefícios ambientais vai ser esse, ou um dos benefícios ambientais vai ser esse, a infiltração da água da chuva no solo, o recarregamento do lençol freático, consequentemente, maior vazão e disponibilidade de água para a propriedade. Então, provavelmente, num tempo de estiagem, vai ser possível ter uma oferta hídrica, uma oferta de água que possa atender o empreendimento ao longo do ano. Isso é sustentabilidade, né? Se a gente não tivesse feito essa medida, a propriedade não teria condição de ter água para os seus empreendimentos. Quer dizer, chega o período de seca, simplesmente a nascente seca. Então, com essa medida, a gente espera ter um volume maior de água que vai ser utilizado na propriedade. Isso também fez parte, né, do projeto e faz parte do planejamento, porque a gente precisa, como na propriedade não tem água, a gente precisa de uma fonte. Então, de onde nós vamos ter essa fonte? Como que o empreendimento vai ser sustentável em água? Então, para ele ser sustentável em água, a gente precisa fazer essas medidas. Ou fazer um poço artesiano, profundo, até chegar no lençol freático. Porém, se não tem infiltração da água da chuva, provavelmente esse lençol freático um dia não vai ser mais sustentável, porque eu só estou usando a água do lençol, só estou tirando a água, e eu não deixo a água infiltrar, incorporar no solo e abastecer o lençol freático, né? Então, voltamos lá atrás. Sustentabilidade é ter um ciclo, eu poder utilizar aquele recurso ao longo de centenas de anos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sustentabilidade não é vista como algo que vai destruir o seu negócio, mas ela é vista como uma forma de desenvolvimento sustentável, né? Não sei se tu concordas, mas seria nesse sentido. Ao mesmo tempo que você contribui com o meio ambiente, você contribui com técnicas que não sejam tão nocivas, tu consegue adequar outras técnicas alternativas, você contribui para essa questão ambiental, mas não só isso. O teu negócio ele vai continuar dando lucratividade, ou mais lucratividade ainda do que se espera, porque talvez tu adote algo que te traga mais vantagem do que você tinha, mas às vezes por um pensamento arcaico, por um medo de você ir para um outro caminho, não saber o resultado, acaba ficando engessado. Sim, é o que eu acredito. Eu acredito que o vizinho agora vai pensar em alternativas para o seu negócio, ou pelo menos serviu de uma amostra. Ele viu outras possibilidades que ele pode estar adotando ali na propriedade ou não. Claro, nem sempre tudo aquilo que se faz numa propriedade vai dar certo para outra. Você precisa ver cada caso de forma separada. Então,
Aí, essa questão da produtividade é bem interessante, porque tem uma diferença entre produção e produtividade. Quando a gente fala em produção, a gente está falando daquilo que a gente produz, da quantidade que nós produzimos. E quando nós falamos em produtividade, ela tem a ver com a produção, porém, na área. Ela é uma produção por área. Então, se a minha produção por exemplo, 100 sacos que está uma superprodução, 100 sacos de soja por hectare, né? Tá bom, essa é a minha produção. Tá, mas qual é a minha produtividade? Aí, nesse caso, a produtividade vai ser os 100 sacos por hectare. Mas eu tenho condição de produzir 120 sacos por hectare. Na mesma área de 100 hectares, ou né, de 1 hectare, eu tenho condição de produzir mais. Por exemplo, propriedade leiteira, né, que tem aptidão para o leite. Então, vamos supor que a produtividade ali seja 800 litros por dia. E a partir do momento que eu começo a adotar técnicas sustentáveis de utilizar o esterco que gera na lavoura como fornecimento de nutrientes para a planta, se eu adoto medidas de manejo do pasto, coloco o gado na altura correta da pastagem, ou tiro o gado no momento exato que a recomendação para aquela cultura apresenta, e faço piquetes, ou, enfim, adoto o manejo adequado, eu tenho condição de produzir talvez 1.000 litros por dia, dependendo Isso é a diferença entre produção e produtividade. Eu consigo melhorar a minha produtividade a partir do momento que eu adoto novas tecnologias sustentáveis, por exemplo. Então, às vezes, eu preciso diminuir a minha quantidade de animais. Mas aí, para eu continuar tendo as 40 cabeças, eu preciso ter um gasto maior, né, para adequar essas tecnologias. Então, a gente pode, talvez, pensar na possibilidade em diminuir. Se, por exemplo, eu tiro 800 litros de leite por dia, com 40 vacas, de repente eu vou diminuir essa quantidade para poder adequar o meu sistema de pastagem, né, de manejo da propriedade, vou passar a ter 30 vacas. E essas 30 vacas vão me dar 700 litros de leite por dia. Quer dizer, diminuiu a produção, porém a produtividade aumentou. Porque pode ser, né? Eu preciso fazer essa conta agora aqui, mas ou que seja, se eu consigo com 30 vacas tirar 750 litros por dia, né? Enfim, a produtividade aumenta. Então isso tem a ver com os manejos, com as atividades que eu vou estar adotando na propriedade. E você tem como dar algumas dicas desse planejamento que você fez na fazenda? Bom, acho que eu já dei algumas dicas aqui. Começa pelo conhecimento da propriedade, né? O empreendedor ou a empreendedora, ele ou ela tem que conhecer toda a propriedade, como a palma da mão. Então já começa por aí. E daí procurar talvez um profissional para o seu negócio, para ajudar no seu negócio, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas com uma ajuda profissional, a gente pode ter outras ideias e melhorar nosso sistema produtivo, né? Então, no caso específico dessa propriedade, a gente começou pela demarcação da área da propriedade, conhecendo a parte interna, identificamos que tinha área nativa, nascente, quais são os problemas da propriedade e quais as medidas que poderiam ser adotadas de forma imediata para iniciar um projeto e também iniciar alguma atividade que poderia começar a dar um retorno para a empreendedora, no caso, para que ela pudesse também se sentir um pouco motivada. Não, mas até agora eu só estou gastando
né? Então, enfim, eu acho que começa por aí, né? Conhecer a propriedade, procurar um profissional para que possa auxiliar as questões do empreendimento. Aí tem, como você comentou anteriormente, tem as questões, o paradigma. Mas o profissional, o agrônomo, ele só tem teoria, mas ele não tem a prática. E eu estou aqui, eu sei como é que funciona o dia a dia, eu tenho a prática e o cara quer vir aqui dar palpite no que eu tenho que fazer. Esse é um desafio que os profissionais têm no dia a dia. Mostrar para... Não quer dizer que o profissional, o agrônomo, o veterinário, o advogado, enfim, qualquer um, sabe tudo, porque a gente não sabe tudo, né? Nós temos simplesmente ideias baseadas em teorias, em experimentos, em processos que já foram testados e em resultados, né? Então, nada mais, nada menos, vamos apresentar alternativas com base em resultados que já foram experimentados, certificados, né? Então, essa é a diferença entre a prática e a teoria. A prática tem a experiência prática, ele sabe, o produtor ou a produtora, ele sabe, se eu fizer isso, eu vou colher isso. Se eu gastar tanto, eu vou colher tanto. Aí o profissional, ele vai falar, ele vai se perguntar, tudo bem, você está gastando tanto, mas o tanto que você está gastando é mais ou é menos do que você poderia gastar? Talvez o produtor ou a produtora não vai ter essa resposta, ele vai ter a prática. Não, se eu gastar mais aqui, se eu colocar mais adubo, eu vou colher mais. Tudo bem, mas qual que é o limite de adubação? Você está jogando mais ou menos, né? Você pode jogar mais ainda do que aquilo que você está jogando e ainda aumentar a sua produtividade? Ou se você jogar menos, você está produzindo a mesma coisa e está economizando com os nutrientes? Por exemplo, por que nós precisamos fazer a análise? Por que nós fizemos a análise do solo? Justamente para poder recomendar a quantidade de calcário e de gesso que deveria ser aplicado na propriedade. Porque muitos vão falar, joga 2 toneladas por hectare, joga 5 toneladas por hectare. Mas será que é essa a quantidade que eu tenho que jogar mesmo? Então, o profissional pode fazer algumas perguntas para o produtor ou a produtora no sentido de otimizar o que é feito na propriedade. Não quer dizer que vai mudar o que acontece lá. A ideia nossa não é de mudar. A ideia nossa é de oferecer alternativas ou melhorias ou adequações para que aquele empreendimento tenha condição de ser realmente sustentável, que ele tenha uma boa lucratividade, uma boa produtividade, com preservação ambiental, enfim. E hoje se fala em sustentabilidade, é um tema do momento, né, e a sustentabilidade ela é moeda de troca, ela é moeda que pode ser comercializada. Então, empreendimentos que são realmente sustentáveis vão ter no futuro, né, que já tem, mas isso ainda está em expansão, vão ter muito mais chance do que empreendimentos que não são sustentáveis. Na verdade, se abre mão de digamos assim, não seria um costume, mas de uma ideia que já não se interpreta mais, já não se enquadra mais no hoje, na realidade, e passa-se a ter, inclusive, novos negócios, uma criação de novos negócios e novas formas para as fazendas. Passa-se a ser uma readequação necessária e, ao mesmo tempo, contributiva. E outra coisa que eu pude observar é com relação às áreas. Para eu fazer esse procedimento, esse projeto, eu não vou precisar ter áreas pequenas, somente pequenas, ou áreas grandes, porque muitas pessoas podem pensar, certo, mas para eu fazer esse procedimento, isso quem faz são grandes latifundiários, aqueles que têm enormes quantidades de terra.
E é uma coisa que a gente pode verificar, que tu pode fazer na tua fazenda, que tu tem poucos hectares. E é uma medida que pode se adotar, né? Sim, nós estamos acompanhando esse projeto dessa Fazenda Samambaia, de propriedade da senhora Helena Maria Alves, lá de Coromandel, Minas Gerais, e a propriedade tem 10 hectares. De certa forma, é uma propriedade pequena. Então, mas pode ser expandida a sustentabilidade, não está ligada só a pequenos empreendimentos, né? Mas também a grandes empreendimentos. A sustentabilidade ela pode ser aplicada no dia a dia. Não quer dizer que tem a ver só com fazenda sustentável, meio ambiente, não. Sustentabilidade ela tem a ver com a utilização dos recursos de tal forma que eu tenho condição de utilizar aquele recurso e que as futuras gerações também tenham a possibilidade de utilizar esse recurso. Então a gente não fala de fazenda, só de fazenda sustentável, porque o tema ou o termo sustentabilidade, sustentável, ele está ligado ao dia a dia. Então, independente se é pequeno produtor, grande produtora, pequena propriedade, fazenda com 10 mil hectares, 50, 100 mil, enfim, todos têm a oportunidade de exercer a sustentabilidade. Algo importante é se falar novamente, para ficar bem claro, que toda essa questão ela deve ser acompanhada por um profissional. Muitas pessoas pensam, mas para que eu vou pagar mais caro para fazer isso, se eu já tenho toda a questão, já sei aonde que deve ser feito. Mas é como você disse há pouco, isso pode contribuir decisivamente para a fazenda, não a pequeno prazo, curto, mas a longo prazo, e pode trazer outros reflexos que a pessoa ainda não teve possibilidade de pensar, não se deu conta com uma facilidade. E o profissional, como já atua na área, sabe das nuances, das características, do que deve ser observado, ele pode dar um acompanhamento mais eficaz. Sim, com certeza. Não é que a empreendedora ou o empreendedor tem que fazer, tem que contratar um profissional. Não, ele contrata se ele quiser, mas pode ser um plus, claro, né, para o negócio dele. Certo. Agora falando um pouquinho sobre o teu projeto que você vem desenvolvendo aí mais e mais aí na Alemanha. Com relação ao biogás, vamos falar um pouquinho dele. Para que serve? Aonde que ele pode ser utilizado? O que você tem a nos falar sobre o biogás, brevemente? Então, o biogás, ele está incluído nesse projeto de fazenda sustentável da Fazenda Samambaia. Ele está incluído, nós estamos ainda elaborando as próximas fases, né, do projeto, e o biogás nada mais é do que um produto da decomposição anaeróbia da matéria orgânica, né? Ou seja, tem um recipiente fechado, sem a presença de oxigênio, e nesse ambiente tem bactérias que vão se alimentar daquela matéria orgânica, e um dos produtos é o biogás. Então, nesse processo de biodigestão anaeróbia, é produzido o biogás, que contém metano e gás carbônico, principalmente, e outro produto é o adubo orgânico. Ele vai ter uma carga orgânica bem menor do que aquela carga inicial. Então, os nutrientes vão estar mais disponíveis também para a planta. Além de ser, de certa forma, uma parte do tratamento dos dejetos, ele oferece a possibilidade de geração de energia. Nós pensamos em transformar o biogás em energia elétrica, para poder ser utilizado na propriedade e também pela proprietária na sua residência, através da geração distribuída, que é uma forma de aproveitamento, né, de compensação energética. Né? É possível gerar energia elétrica. Essa energia pode ser colocada na rede da concessionária, e a proprietária pode usar
essa energia lá na sua casa, independente se ela está na fazenda ou não, né? Enfim, precisa analisar a legislação da ANEEL que fala sobre isso aí, cada caso é um caso, mas é possível gerar energia elétrica a partir do biogás ou biometano para ser comercializado como biocombustível ou energia elétrica. Então, quer dizer, a gente pode pensar em possibilidades de grandes empreendimentos para venda de energia elétrica, para participação em leilões de distribuição de energia, enfim, tem várias possibilidades para o biogás. É um tema que está em desenvolvimento no Brasil, apesar de já ser uma tecnologia antiga. No Brasil, tem muitos biodigestores, só porque esses biodigestores, hoje, eles estão defasados, porque foram implantados ali na década de 80, 90, né, principalmente em formas de lagoas cobertas, né? Mas hoje, para uma produção mais eficiente do biogás, é preciso adotar algumas tecnologias, como controle de temperatura, de pH, quantidade de substrato, a agitação, enfim. Então, tem vários fatores, vários pontos que têm que ser observados. Mas, para o empreendimento, a gente prevê a instalação de um biodigestor. Para um futuro empreendimento que vai ser implantado, né, uma das propostas para o local é a produção de suínos em parcerias, né? Então, a partir desses dejetos, nós já estamos estimando qual é o potencial de produção de biogás, qual é a estimativa de produção de energia elétrica, qual é o custo desse biodigestor, qual é o retorno que esse biodigestor vai oferecer para a propriedade, né? Porque aí a propriedade vai ser autossustentável em adubo orgânico, ela não vai precisar comprar mais adubo químico para jogar nos seus pastos, por exemplo. Ela vai ser autossustentável em energia elétrica e, basicamente, né, e em produção de carne. Então, quer dizer, nós estamos tentando adequar o máximo possível a sustentabilidade de forma que seja necessário o mínimo possível de influência externa, né, de aquisição de matéria-prima externa para o empreendimento, né? Quanto mais sustentável o empreendimento for, melhor é, né? Então, menos custo. Mas, claro, para isso precisa ter um custo inicial, né? Com a implantação de um biodigestor, com as construções das instalações, enfim. Inclusive eu quero aproveitar e convidar todos que estão nos assistindo para conferir a nossa próxima entrevista, que vai ser sobre biogás. Vamos detalhar um pouco mais desse assunto. Inclusive, vamos definir aí uma data, vamos dizer bem certinho a todos, mas vai ter essa próxima entrevista só sobre o biogás. Bom, Alexandre, vamos falar agora uma questão sobre as mulheres no agro na Alemanha. Na verdade, vamos falar sobre a tua experiência no Brasil, verificando as mulheres no agro, tua experiência na tua pós-graduação. O que você vem verificando? As mulheres no agro, elas estão aumentando, elas estão vindo para o agro? Como é que está funcionando isso, tanto a nível brasileiro quanto na Alemanha? Tá, boa pergunta, doutora Cristiane. Quando a gente fala em mulheres no agro, no caso desse empreendimento que eu estou acompanhando, a Fazenda Samambaia, é uma mulher que detém todo o poder de decisão. Então, ela que decide o que ela quer fazer na propriedade. Nós estamos simplesmente oferecendo alternativas. A decisão final é dela. Enfim, no curso, quando eu fiz agronomia, tinha algumas mulheres, né, na faculdade, no meu curso. Nós tínhamos algumas colegas. Hoje eu percebo assim, que tem mais mulheres interessadas em fazer agronomia, e que eu conheço algumas
né? Tem colegas que atuam na área da agronomia, que acompanham as propriedades, né, dos pais, que estão bem engajadas no agronegócio. Então, o agro não é só coisa de homem, vamos dizer, né? O agro, ele agora depende da união entre o homem e a mulher, porque só um não vai conseguir fazer milagre, né? Agora, tendo os dois, o potencial de crescimento é muito maior, né? Então, acredito que o mercado não pode ter ainda, de certa forma, um preconceito contra as mulheres. Mas ela é mulher, né? Mas as mulheres têm ganhado cada vez mais o seu espaço e estão se dando muito bem no agro. Aqui na Alemanha, tem muitas mulheres que são agraristas, vamos dizer, né? Que trabalham com agro, ou seja, na produção de leite, ou seja, na produção de grãos, enfim. Então, não é coisa só de homem. A mulher tem seu papel importante e precisa continuar tendo, porque o mundo não é feito só de homens, né? A gente precisa das mulheres. O que é altamente positivo, né? E com relação ao agronegócio brasileiro visto na Alemanha, a gente sabe, tem diversas notícias que saem nas mídias, que muitos países veem o Brasil, quando se refere ao agronegócio, negativamente. Eles verificam só a parte de exploração, só a parte de queimadas e não verificam toda uma abrangência. E na Alemanha, como que é visto o Brasil pela Alemanha, por outras pessoas que moram na Alemanha, que sejam também vindas de outros países? Como que você pode relatar essa questão? Doutora Cristiane, aí você me complica com essa pergunta. Enfim, é um tema muito controverso, né? Cada um tem uma opinião. Então é difícil eu falar sobre esse tema, porque eu vou precisar dar a minha opinião em relação a isso, com base na minha vivência. Agora, se é certo ou se é errado, porque cada um tem um ponto de vista, né? Mas falando do agronegócio, quando a gente está no meio acadêmico, no curso de agronomia, por exemplo, né, eu estou concluindo o mestrado aqui em agronomia e meio ambiente. Então, foi interessante para eu ouvir numa matéria de plantas energéticas falando sobre o Brasil, porque eu sempre tive curiosidade, e não foi só na matéria de plantas energéticas, também numa outra matéria de agricultura orgânica, foi falado sobre o Brasil. Por exemplo, o Brasil tem alta tecnologia voltada para a produção de etanol. O álcool que, né, a gente consome, o etanol que é consumido aí pelos veículos, né, automotores, no Brasil, essa tecnologia não tem aqui na Europa. Primeiro, aqui não usa o etanol como a gente usa aí no Brasil. Então, é uma tecnologia exclusivamente brasileira ou americana, né? Porque nos Estados Unidos também tem a produção de etanol, do milho, né? E no Brasil a gente tem a possibilidade de produzir etanol não só do milho, não só da cana-de-açúcar, como também do milho, como está acontecendo. Então, quer dizer, a gente vê, foi interessante ouvir isso. O Brasil, né, é comentado sim no meio acadêmico, né, tem a sua importância na agricultura. Porém, é criticado em outras áreas voltadas para meio ambiente, voltada para sustentabilidade, que poderia ser feito mais. Mas quem está de fora, é difícil de entender que, assim, para a maioria das pessoas, agora eu estou generalizando, né? No meio acadêmico, a gente entende que o Brasil tem dimensões continentais. É difícil você controlar o desmatamento na Amazônia, porque nós estamos falando de uma área com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, como é que vai controlar uma área dessa, né? Enfim,
Então precisa ter políticas específicas para isso. Como? Eu não vou falar, porque eu não estou lá para discutir essas políticas, né? Mas, enfim, o Brasil tem muita área desmatada. Eu não tenho esse dado agora, mas isso já é estudado, dados apresentados, né, em jornais científicos, né, em meio acadêmico, que o Brasil tem uma área de milhares de hectares que estão desapropriadas, que estão abandonadas. Então, se a gente fala em somente essas áreas, já dá para garantir muitas e muitas safras, né? Ou seja, são áreas subutilizadas que poderiam ser utilizadas, né? Na verdade. Então, não precisa estar avançando com o desmatamento para poder ter mais áreas, porque já tem áreas, só precisa ser levantadas. Não precisa fazer um levantamento dessas áreas, identificar quais são essas áreas, quem são os proprietários, enfim. Então tem um grande trabalho para ser feito no Brasil, voltado para a reforma agrária, voltado para a agricultura ou para o setor do agronegócio. Tem muito a ser feito, que envolve também as questões ambientais. Então é um tema assim, muito complexo, muito controverso, e eu acredito também que a gente tem que observar o contexto histórico. Então, quando o brasileiro fala, mas vocês aí na Alemanha já desmataram tudo, né? Não percebem que a Alemanha, há mais de 2.000 anos, foi povoada pelos romanos. Então, com o avanço dos romanos, né, para a Alemanha, foi preciso utilizar recursos naturais, principalmente madeira, né, para construção, para aquecimento das casas, enfim. Daí depois teve a Revolução Industrial, né, a expansão dos centros urbanos, tudo isso demandou matéria-prima, madeira. Então, claro que o país foi, de certa forma, devastado, porque isso foi uma matéria-prima que precisou ser utilizada para esse desenvolvimento. Hoje, aqui, tem uma percepção ambiental diferente. Peraí, nós já fizemos isso, então o que nós podemos fazer agora para melhorar essa situação? A Alemanha tem um plano, da mesma forma que o Brasil tem, por causa desse tratado de Kyoto, né? Foi firmado lá acordos entre vários países, né? Então, cada país tem uma meta de redução de gases, né, de emissão de gases de efeito estufa, né, por exemplo. A Alemanha já está bem avançada em tecnologias para substituição do carvão mineral que é utilizado aqui nas termoelétricas ou as usinas nucleares já estão fechadas por aqui. E as usinas que utilizam carvão já têm prazo de finalização. Então, aqui eles estão na corrida por energias renováveis, ou seja, do biogás para a produção de energia elétrica ou biocombustível, energia solar, energia eólica, para substituir justamente essas fontes de energias fósseis, né? Provenientes de combustíveis fósseis. E o Brasil, nesse sentido, ainda está bem atrás. O Brasil ainda utiliza uma boa, apesar de que no Brasil tem uma boa, a matriz energética brasileira, ela, quase que a metade dela é composta por energia elétrica de usinas hidrelétricas, né? Enfim, mas mesmo assim ainda tem um grande consumo de combustível, diesel, né, gasolina, o etanol vem para substituir isso. E agora está entrando aí a energia solar, está entrando a energia eólica e o biogás está entrando nesse setor de energias renováveis. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial imenso aí de crescimento e comparando aqui Brasil e Alemanha, enquanto que na Alemanha essa política de produção de energia elétrica através de fontes renováveis já é uma história antiga, há mais de 20 anos, né, já vem sendo desenvolvido isso, o Brasil está começando a desenvolver isso agora. Então, uma grande oportunidade que o Brasil tem
de aproveitar essa tecnologia, esse desenvolvimento que já está em crescimento ainda, né? Não quer dizer que chegou no nível máximo de desenvolvimento, mas as tecnologias continuam em desenvolvimento. Então, a diferença é que o Brasil pode aproveitar dessas tecnologias e acelerar o seu processo de desenvolvimento nesse setor. Enquanto a Alemanha precisou de 20 anos para chegar no nível que está hoje, pode ser que o Brasil precise de 10 anos, porque a tecnologia já está pronta. O Brasil não está inventando a roda. O Brasil não está desenvolvendo tecnologias para produção de biogás, nem para produção de energia solar, fotovoltaica ou energia eólica. O Brasil simplesmente está adquirindo já essas tecnologias que já estão desenvolvidas. Isso vai acelerar o processo de desenvolvimento do Brasil nesse setor de produção de energias renováveis. Bom, Alexandre, eu quero te agradecer muito pela tua participação, pelas tuas explanações. Com certeza contribuiu muito, não só para a Revista Empreendedora, como para todos que nos assistem. E abre espaço agora para você deixar uma mensagem final, umas considerações finais. Tá, então, quero deixar que a sustentabilidade é o caminho para quem quer continuar no mercado de trabalho, atendendo às novas exigências, às expectativas mundiais. A gente não fala agora só do mercado regional, a gente também fala do mercado mundial. A tendência é que esse tema seja incorporado de forma gradativa até na nossa microrregião, até chegar na nossa microrregião. Então, sustentabilidade é o caminho para um desenvolvimento, para redução de custos, aumento de produtividade, e não tem outro caminho se a gente não pensar dessa forma, em mudança. Precisamos pensar em mudança. Obrigado pela oportunidade, doutora Cristiane, a revista A Empreendedora. Espero realmente ter contribuído para que as pessoas possam pensar de forma mais sustentável e que consigam atingir os resultados positivos aí que cada um planeja. Obrigado aí pela oportunidade. Qualquer coisa, podem me contactar. Que agradecemos muito pela tua contribuição. E já aproveitando, dizendo a todos para ficarem atentos à nossa próxima entrevista e convidar todos também para curtir, compartilhar o Face, o Instagram da revista A Empreendedora, assim como da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, da qual eu faço parte, que é a CNMAL e a UBAL. Convido a todos também a qualquer dúvida que vocês tiverem, curtirem e ficarem por dentro também do meu Instagram. O meu Instagram é advogada_Cris_R_Moreira. Obrigado a todos pela participação e até a próxima entrevista.